Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Não omita a sua fé. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que a fé não devemos brincar com ela, mas viver com autenticidade. E para isso, nós precisamos testemunhar que somos cristão, católico e viver como batizado, pois após o nosso batismo se tornamos missionários, rei, sacerdote e profeta. Levar aos corações feridos a cura, aqueles que se contam tristes a alegria, aqueles que vivem em pé de guerra, de fato, a paz. Aquele que passa por tribulação, trazer a calmaria de Deus. E é isso que a gente precisa ser, levar, anunciar, pregar, ser esse evangelizador, ser a ponte e jamais construir muros, jamais colocar obstáculo para as pessoas conhecer e se aproximar do Senhor, que é rico em misericórdia, que quer nos curar, nos libertar e transformar. Nós precisamos de fato ser ousado no sentido bom da palavra, para anunciar, para pregar, jogar fora o medo, a vergonha, a timidez, tudo aquilo que possa nos bloquear, tudo aquilo que possa impedir de ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Nós precisamos ir por todo canto e pregar a boa nova aos corações, e com isso nós precisamos entender um grande detalhe sobre os desafios, sobre tudo aquilo que iremos passar, mas confiante de fato que Deus irá falar através dos nossos lábios e através do nosso testemunho. E quando eu e você vai em nome do Senhor, de fato o Senhor irá providenciar tudo e todas as coisas, mas eu e você precisamos confiar, ser despojado pelo Espírito Santo, que nada irá faltar na minha vida e na sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, só que eu e você temos deixado que a timidez nos tire de fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida, e a gente precisa vencer esse grande obstáculo, pois estamos omitindo a nossa fé, aquilo que Deus nos quer usar, um instrumento da sua misericórdia, da reconciliação, da união e da paz. Veja, meus irmãos, se você hoje teve uma experiência com o Senhor Jesus, alguém dedicou, alguém desbravou, alguém saiu do seu comodismo, do conforto, alguém saiu da poltrona, do sofá, da sua, de fato, região de conforto, zona de conforto, e decidiu ir para águas mais profundas para anunciar a boa nova e pregar a palavra do Senhor. Hoje o Senhor me convida, hoje o Senhor nos convida a dar esse sim autêntico e verdadeiro e ir. E a gente precisamos entender uma coisa: nós não podemos olhar para aquilo que Jeremias dizer, eu não sei falar. A gente não pode olhar para a realidade de Moisés, dizer, eu sou gago. A gente não pode olhar de fato e dizer, eu sou idoso, eu sou jovem. Não, mas a gente precisa crer e acreditar. Muitas das vezes nós queremos omitir quem somos, e Deus conta comigo. Deus, de fato, Ele quer nos usar, Ele quer fazer de nós instrumento do seu amor. E é isso, meus irmãos, o mundo se encontra carente, só que muitas das vezes nós temos deixado que a nossa timidez
nos bloqueie de fazer aquilo que Deus quer. Quantas vidas têm sido ceifadas, quantos casamentos têm sido destruídos, e muitas vezes eu e você, devido a essa timidez, nos tira de fazer aquilo que Deus quer e levar a graça para quantas pessoas. Meus irmãos, você já parou a pensar quantas pessoas poderiam já ter convertido através do seu sim autêntico, verdadeiro e sincero? Então, a partir de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai, mas é com a fé, uma fé inabalável a Deus. A coragem é Deus que nos conduz, é Deus que nos leva a uma experiência profunda e total. Então você vai sabendo com a plena certeza de um Deus rico em misericórdia que está com cada um de nós. Nós vamos com essa plena certeza. Não seja omisso. O que é uma pessoa assim? É omitir aquilo que ele é. Então, muitas vezes, isso tem sido eu e você. Como assim? Você diz que é católico, você tem um crucifixo, mas quando você sai da igreja, você pega essa cruz e joga debaixo da sua camisa. Entende? Isso é ser omisso. E muitas vezes eu e você estamos omitindo a nossa própria fé, aquilo que de fato nós somos, pois é através da cruz do Senhor que fomos curados, é através da cruz do Senhor que fomos libertados. Então nós não podemos esconder aquilo que nós professamos e aquilo que nós acreditamos piamente. Então, a partir de hoje, meu irmão, não seja você essa pessoa que omite a sua fé. É quando você vai receber uma visita e vai vir um familiar seu e talvez esse familiar não é católico ou professa outra fé, e aí você na sua estante, na sua mesa da sala, tá lá o crucifixo ou a imagem de Nossa Senhora, você tira de lá e fala assim: não vou guardar até os dias dos meus parentes e ir embora, depois eu volto ao mesmo lugar. E nós temos que lembrar, foi através da cruz de Cristo que fomos curados, foi através da cruz de Cristo que fomos libertados, foi através do sim de Nossa Senhora que de fato Cristo veio ao mundo. Então nós não podemos omitir a nossa fé, aquilo que nós acreditamos piamente. E muitas das vezes eu e você estamos assim por causa de parentes, por causa de familiares. Não, ele sabe que eu sou católico, e se ele não sabe, ele precisa saber. Não é que eu vou obrigar ele a virar um católico, mas eu respeito ele, a fé dele, mas ele também precisa respeitar a minha fé. Ele tá vindo na minha casa, a cruz e a imagem eu não tô colocando na minha sala para que ele de fato fique triste e não venha mais na minha casa ou aconteça alguma coisa. Não, a cruz é para que de fato eu possa professar a minha fé, e eu entendo que a imagem transmite a presença de Cristo e me leva a Jesus, pois a imagem, o crucifixo, o crucificado é o ícone para o céu e paraíso. E é isso que eu acredito, e é isso que nós acreditamos, e é isso que nós devemos ser. Aí você pode falar: mas Wayne, o que tem a tirar nesse tempo, nesse período? Significa que você está omitindo a sua fé, e muitas vezes nós estamos assim, sendo omisso, entende? E muitas das vezes, como isso tem sido? Entende? Eu vou trazer uma outra realidade para aprofundar sobre omissão. Imagine só, você está numa roda de amigos, e aí a mulher chega e o marido está conversando com os amigos, e aí todo mundo vai e pergunta: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Aí, pensa que não, você fala: é fulana, mas você não fala: ela é minha mulher. Você não fala. O que acontece? Você que é mulher, que é casada com ele, você vai ficar triste, pois ele não apresentou para os seus amigos, ou para o seu patrão, ou para as pessoas ao seu redor, que você é a mulher dele. Você vai abaixar a cabeça e você irá ficar triste, pois o seu marido teve vergonha de você. Então a mulher irá ficar triste, eu tenho certeza disso. Agora vamos colocar em inverso. Imagina só, a mulher está na roda de amigos e chega o marido dela. E aí todo mundo pergunta: quem é ele? Quem é ele? Aí você fala: é fulano. Eu tenho certeza que o homem, o marido, irá ficar triste, pois você teve vergonha de dizer que ele é o seu marido. Entende? Então nós precisamos entender esse grande detalhe. Ué, Wayne, como assim? É como
Você não vai ficar triste se isso acontecer com você? Vai ficar muito triste. Eu tenho certeza disso. Mas imagine só, na roda de amigos, quantas vezes isso aconteceu e pergunta assim: você é católico? Você é isso? Você é aquilo? E você fala: não sou não. Mas eu já te vi na igreja católica. Não, eu ia lá, deixei de ir. Então isso é uma omissão. E muitas das vezes nós estamos sido assim, omitindo a nossa fé. E muitas das vezes eu e você estamos lá pedindo: Jesus, me cura, Jesus, me liberta. Então a gente precisa entender uma coisa: a gente precisa dizer que é católico na igreja diante de nossos amigos. Nós precisamos ter essa fé, essa coragem de dizer que somos de Deus. Jesus mesmo disse: se vós, diante dos seus, teve vergonha de dizer que você é católico, diante do Pai, eu vou dizer: não vos conheço. E essa passagem bíblica é forte, é muito forte e muito importante para esse tempo atual. E nós precisamos, meu irmão, viver essa passagem bíblica na totalidade daquilo que nós somos, naquela realidade. Por exemplo, você que fez sua graduação, pós, mestrado, doutorado, você vai dizer o quê? Você vai dizer assim: ó, eu fiz minha graduação em tal faculdade, eu fiz minha pós em tal faculdade, eu fiz meu mestrado em tal faculdade, eu fiz meu tal faculdade nessa. Porque você quer dizer nas escolas melhores, faculdade que você fez, e você ainda diz a sua nota. Mas imagine só, você estando na roda de amigos, o diretor dessas faculdades chegar e dizer assim: não, você não fez não, você não fez não. O que você vai dizer? Você vai ficar envergonhado, triste, decepcionado, pois você estava de fato dizendo onde você concluiu a sua faculdade. Você estava dizendo uma verdade, mas o diretor disse que não, porque imagina só, ele disse que não, você vai ficar muito triste. Então, e aí diante dos amigos, o que vai acontecer? Você vai perder total credibilidade. E é isso. E a gente precisa nos colocar na presença de Deus. Como colocar no lugar de Deus? Como é que a gente muitas vezes tem esquecido de dizer que somos católicos? Não, eu sou católico só na igreja. Não, eu sou católico quando rezo. Eu sou católico quando eu estou na missa. Eu sou católico quando eu estou com meus amigos católicos. Não pode ser assim, não deve ser assim. E a gente precisa mudar essa mentalidade, essa forma de pensar, essa forma de agir. E isso precisa começar de mim, de você, meus irmãos, pra gente anunciar. Porque quando você omite, aquela pessoa que talvez vai dizer: você é católico? Eu tenho tal curiosidade sobre isso. Católico adora imagem? Por que padre não casa? Como que eu posso batizar na igreja católica? Como é que eu posso rezar um texto? Então, são coisas que você poderia ajudar a pessoa, mas você disse: não sou. Talvez aquela pessoa tinha uma dúvida sobre a fé, a doutrina católica apostólica romana, mas você disse: não sou. Vocês entendem que muitas das vezes aquilo que você faz, que você omite, você poderia ser sinal de graça, de cura e libertação para outro irmão, para outra irmã? William, mas o que tem? Eu sou obrigado a dizer que eu sou católico no meu trabalho também? Na roda de amigos? Sim, você tem que dizer. Nós precisamos dizer. Você imagina só quando Jesus estiver diante do Pai, ele vai dizer: não conheço o N. É forte, não é, meu irmão? Eu quero que você responda isso. Então, a gente não podemos omitir a nossa fé, aquilo que nós professamos. E lembre-se, aquilo que você professa na missa, você não pode professar da boca para fora, mas você precisa testemunhar, você precisa anunciar, você precisa viver de forma autêntica. E isso tem faltado no nosso meio, cada um de nós. E a gente precisa parar e pensar sobre isso, como nós tem sido. Você está entendendo, meus irmãos? Nós precisamos dar o nosso melhor. Nós precisamos, de fato, fazer aquilo que Deus quer. Jesus disse: ide por todo canto e pregai o evangelho. Aquele que crê está salvo, aquele que não crê já está condenado. Então veja, Jesus, ele nos enviou para anunciar. Mas imagine só, quando você estiver doente e o médico disse: não, eu não sou médico. O que vai acontecer com você?
Você tá lá no hospital e o médico disse que ele não é médico, mas ele é médico. E aí, o que vai acontecer? Você pode trazer um dano seríssimo, ou você pode chegar ao óbito. Entende? Mas o Enio é uma coisa muito forte, mas a gente precisa parar e pensar sobre isso. A gente precisa pensar, mas o médico não pode fazer isso. Da mesma forma, você não pode fazer isso também, porque você é médico de almas. Quando você anuncia, você irá curar corações. Você pode libertar pessoas de tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Só que você muitas vezes decide o que? Omitir. Quantas das vezes você tem apagado suas fotos das suas redes sociais? Quantas das vezes tá uma procissão, você decide ficar no meio de todo mundo para ninguém te ver? Ali você tá omitindo e Deus tá vendo. E Deus tá vendo que você tá ali no meio, não é porque você quer ficar próximo de alguém, de fulano de Beltrano, não. É porque você não quer que ninguém veja você está em uma procissão católica, apostólica romana. Você está entendendo? É que você não quer dizer que você é católico. Entende? Você que pegou aquelas camisas da igreja e deu tudo. Só que você deu tudo não porque você quer fazer uma obra de caridade. É porque você, no fundo do seu coração, você sabe. Você não quer vestir nenhuma camisa para ninguém saiba que você é católico. Ninguém saiba que você vai na igreja, na missa. Entende? Então não, eu não vou usar, porque quando eu vou e eu tô indo, como eu tô com a camisa normal, lisa, que não tem nada a ver com a igreja católica, então ninguém vai saber. Eu entro de uma forma assim, que ninguém perceba eu entrando, e saio de um jeito que ninguém veja eu saindo. Isso é o que? Omitir. Entende? Isso não foi obra de caridade você ter doado as suas blusas católicas ou camisas católicas. Tá entendendo, meus irmãos? Quantas das vezes você não carrega um texto na mão? Você não carrega o texto na mão? Não é porque o texto é grande, não é por causa disso. É porque ninguém, os seus colegas, seus amigos de trabalho, de escola, de faculdade, não pode ver você um texto católico. Porque você tem vergonha. Isso, nós precisamos prestar muita atenção, meus irmãos. Muita atenção. A gente precisa mostrar que somos católicos. Não é que você vai colocar em uma vitrine. Não, eu sou católico, eu sou mariano, eu sou filho espiritual. Não. Mas do fundo do seu coração você não pode jamais querer omitir aquilo que você é, a sua essência, a nossa essência. A gente precisa exalar o nosso cheiro, o nosso perfume, pois é através da Eucaristia que nós ficamos fortes, nós ficamos inabaláveis. Então a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, se você está de pé, é Jesus que tem te sustentado. Se você, meu irmão, tem vencido, superado as tribulações, a dificuldade, é Deus que tem te dado forças no seu dia a dia. Então a partir de hoje, as graças que você alcançou foi Deus que te concedeu. Se você chegou até aqui onde você se encontra hoje, foi o Senhor Jesus. Então tudo foi o Senhor da glória, foi o Senhor Jesus Cristo. Que eu e você possamos a partir de hoje mudar a forma de pensar e de agir. E a partir de hoje, que nós possamos testemunhar que somos católicos, apostólicos, romanos, na simplicidade. E a gente precisamos mostrar para todo mundo que somos católicos, mas de uma forma com amor, com misericórdia, não com ignorância, não sendo áspero, não sendo ignorante, mas que eu e você a partir de hoje possamos tomar a firme decisão de dizer para todos que somos católicos e jamais omitir a nossa fé, o nosso batismo, o nosso chamado, a nossa vocação. Que a partir de hoje, nessa simplicidade, que a gente possa exalar o perfume de Deus onde a gente for, onde estiver. Nós agora vamos ler um relato, retirar nosso site padrepiodepietrelcina.com.br. Se você quiser ler o relato na íntegra, você pode visitar o nosso site padrepiodepietrelcina.com.br, prestando esse relato que nós vamos ler com muito carinho e muito amor. Mas eu peço que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que nossas pessoas possam conhecer o nosso apostolado e a nossa missão. Preste atenção no relato que vamos ler a partir de agora, por favor, meu irmão, minha irmã.
Descubra como o Padre Pio acabou com a infestação de piolhos nas plantações. Frei Pio regressou para junto da família em Pietrelcina durante os primeiros meses de 1909. O seu pai e o seu irmão mais velho, Michele, tinham partido havia pouco tempo para a América. Vivia por isso com a mãe e as irmãs. Viu-se livre de regras e horários. Os seus dias já não eram marcados pela sequência metódica das obrigações conventuais. Agora tinha de organizar a própria vida como melhor lhe parecesse. Estava em casa por questões de saúde. O seu principal dever era tratar-se, portanto, e viver ao ar livre. Como continuava a ser um religioso, devia cumprir os deveres de oração previstos para os religiosos: missa de manhã, recitação do ofício divino, terço, etc. Aparentemente, a sua vida desenrolava-se dentro da maior normalidade. As pessoas viam-no passar na aldeia, sempre recolhido e silencioso. No entanto, era afável e cordial para com todos. As pessoas estimavam-no muito. Tinham intuito que naquele jovem religioso se davam fatos misteriosos. Sentiam nele o fascínio do céu. Muitos o consideravam santo e recorriam a ele pedindo-lhe orações. Em abril de 1913, os piolhos infestaram as favas em plena floração. Cada plantinha estava infestada daqueles insetos que, interrompendo o desenvolvimento do fruto, arruinava a colheita. Certo camponês pensou recorrer a Padre Pio e pediu-lhe que fosse à sua propriedade para abençoar a plantação. O padre assim fez, e enquanto caminhava, rezando e abençoando, os piolhos caíam das favas, fulminados. Outros camponeses recorreram a ele, e por toda parte as orações do padre destruíam os insetos. Numa semana toda, as plantações de favas foram libertadas e a colheita foi abundante. Livro Padre Pio, um santo entre nós. Autor Renzo Alegre. Página 145.